Fazer um detox está na moda, tá todo mundo fazendo receita de suco verde. Eu tenho certeza que você já fez algum dia de detox também, especialmente depois de um final de semana onde você abusou, comeu, bebeu demais, ganhou peso e na segunda-feira quis fazer um detox para dar uma desinchada e também para dar uma limpada na sua consciência. Se já aconteceu isso com você, você vai adorar o episódio de hoje, porque a gente vai falar com o nutricionista Marcelo Guedes, ele que é especialista nessa área, e a gente vai entender o que é um detox e como fazer um detox de verdade. Fica ligado com a gente e seja bem-vindo a mais um episódio da Soul TV e também do Soulcast, a sua dose semanal de saúde e bem-estar. Olá, eu sou o Dr. Luiz Sela, o seu médico de plantão, e toda semana eu trago para vocês novos episódios com dicas, truques, novidades, informações relevantes, práticas e simples para a sua vida, para que você possa prevenir doenças, emagrecer de forma natural e viver mais e melhor. O episódio de hoje está muito bacana. Eu converso com o nutricionista Marcelo Guedes para a gente falar sobre o que é e como fazer um detox de verdade. Antes de chamar o nosso convidado especial, eu quero dar uma introdução ao assunto e falar para você o que é que nos intoxica e por que é que nós deveríamos ter um estilo de vida detox. Todos os dias eu e você somos expostos a uma grande quantidade de substâncias químicas que vêm através da água, do ar, dos alimentos e também são absorvidos pela nossa pele. Nós respiramos um ar poluído, contaminado com a fumaça dos carros, a fumaça do cigarro e também das indústrias. A nossa pele entra em contato todos os dias com substâncias químicas em produtos de beleza, cosméticos, cremes, loções, desodorantes. A água que nós bebemos também pode estar contaminada com medicamentos, produtos químicos e até materiais químicos usados no próprio tratamento da água. Muitas vezes também somos intoxicados pelo uso do álcool ou por uma alimentação processada, industrializada, que recebe uma grande quantidade de substâncias químicas na sua produção. Todos esses alimentos, todos esses produtos, todos esses químicos vão intoxicando o nosso corpo, intoxicam as nossas células, se acumulam em nós e podem causar grandes doenças. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. A gente vai ver como minimizar a exposição a estes agentes tóxicos e como viver um estilo de vida detox. Nós estamos agora aqui com o nutricionista Marcelo Guedes. O Marcelo, além de meu colega lá no Instituto Astra, nós atendemos muitos pacientes juntos. O Marcelo tem uma formação muito grande nessa área de nutrição. Ele é nutricionista com especialização em intervenções nutricionais, nutrição clínica funcional e também nutrição aplicada à nutrigenômica. O Marcelo atua desde 1999 no consultório, atendendo pacientes na área de nutrição clínica, também na nutrição desportiva e atletas de alta performance. E ele foi por muitos anos professor em pós-graduações, ensinando outros nutricionistas sobre esse processo de desintoxicação, que mais cientificamente a gente chama de destoxificação. Então eu vou conversar agora aqui com o Marcelo, que vai trazer dicas incríveis para você que quer aprender a como fazer um detox de verdade. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, doutor Sela, pela oportunidade, pelo convite de estarmos aqui juntos mais uma vez falando sobre esse assunto importante e ajudar as pessoas, né, a melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde. Muito obrigado. Obrigado você, Marcelo. Vamos começar falando sobre essa moda do detox, né, Marcelo? Tá todo mundo querendo fazer detox, a gente vê receita de suco verde, suco detox para tudo que é lugar, né? E às vezes as pessoas têm uma concepção falsa do que é de verdade um detox, né, Marcelo? Então, em primeiro lugar, explica pra gente qual é o conceito verdadeiro desse detox, né? Como é que funciona isso? O detox é um processo que, como você explicou agora há pouco, né, se chama de destoxificação. É um processo que envolve inúmeras reações enzimáticas no nosso corpo, envolvem diferentes órgãos, diferentes células, tá? Mas principalmente envolve o fígado e o intestino, tá? Então, para que esses processos possam ocorrer de forma natural, de forma bem-sucedida, o corpo ele precisa estar abundante
nos nutrientes que vão orquestrar esse processo. E ele é um processo contínuo, um estilo de vida contínuo que vai desenvolver esse processo de forma que contemple todas essas rotas enzimáticas. Então, na verdade, o nosso corpo ele já tem órgãos, células, mecanismos para nos desintoxicar no dia a dia. O detox, então, verdadeiro seria a gente viver um estilo de vida que não fique nos intoxicando, né? E que favoreça também esses processos de desintoxicação. A gente precisa, em vez de ter um final de semana pé na jaca e segunda-feira fazer um detox, a gente procurar viver o detox como um estilo de vida. Fala pra gente um pouquinho o que nos intoxica, Marcelo. Quando a gente está falando aqui de toxinas, né? O que é que nos intoxica? De onde essas toxinas vêm? Infelizmente, né, nós vivemos aí um planeta que qualquer noticiário de jornal nos informa isso, né? É um planeta que tem poluição das indústrias, a poluição dos mares, dos rios, né? Nós vivemos uma era pós-guerras, onde o processo de industrialização dos alimentos teve um incremento exponencial nesse período, né? E uma era tecnológica, onde todas as pessoas buscam a praticidade. Então, com base nisso, nós temos um amplo espectro de contaminantes ambientais que, infelizmente, chegam aos nossos lares e ao nosso organismo o tempo todo. Então, assim, para tentar colocar de forma sucinta, né, a gente poderia colocar algumas classes de toxinas ambientais, né? Então, nós temos, por exemplo, muito comum a vinda dos plásticos que as pessoas têm em casa, né? Aquele potinho plástico, aquele filme plástico, aquela garrafa d'água plástica, né? E a gente sabe que esses plásticos, eles têm ali os chamados migrantes de embalagem, que vão migrar para os alimentos, são aqueles chamados de bisfenol A, bisfenol S, as diferentes classes de fitalatos. Outros exemplos, falar dos agrotóxicos, né, que estão presentes aí na soja, no milho, no arroz, no morango, no tomate, pimentão é o principal, e temos vários grupos, né, os chamados organofosforados, organoclorados, um dos mais famosos na nossa realidade atual, que é o glifosato, né, que é aquele usado nos alimentos transgênicos. E esses alimentos, né, eles podem estar também no nosso dia a dia. O morango, o tomate, a cenoura, o abacaxi, o milho, a soja. Então, também temos a presença de contaminantes via a nossa feira. Uma outra classe também bem preocupante são os chamados metais pesados. Então, por exemplo, o alumínio, o arsênico, o chumbo, o cádmio, esses estão presentes também de diferentes formas na nossa vida, né? Tanto na poluição ambiental, tanto nas maquiagens, no perfume, no batom, o alumínio do desodorante, né? Também nos pescados, que infelizmente estão contaminados com mercúrio, por exemplo. E temos também outras classes de toxinas ambientais, por exemplo, aquelas usadas propositalmente nos alimentos. Então, a gente poderia citar os corantes, aquele iogurte que é vermelhinho, que tem um corante químico, os refrigerantes, os conservadores de alimentos, aqueles que são usados para aumentar o tempo de prateleira daquele produto. Então, nós temos diferentes formas de contaminar o nosso corpo via todas essas classes que eu citei aqui e outras que eu poderia falar, mas por aí já dá para ter uma boa base de como que tem contaminantes chegando na nossa vida, né? Muita química mesmo, né, Marcelo, que a gente está exposto, né? Você falou de alimentos, tanto os plásticos, os alimentos industrializados, as embalagens, né? Você falou também de agrotóxicos, né, que são colocados nos alimentos, cosméticos, né? Cremes, protetores solares, né? Coisas assim que tem esses químicos também que a gente aplica na nossa pele, né, todos os dias. Também tem o ar, né? A poluição, tanto a poluição interna, né, aquela poluição dentro do ambiente onde a gente está agora, né, dentro da nossa casa, dentro do nosso escritório, que às vezes é poluída, né, por um desodorante, um spray, né, as pessoas às vezes têm aquela mania de fazer a limpeza e passar aquele spray para dar um cheirinho gostoso na casa, aquilo é químico que a gente inala, né. Tem também a chama do fogão, né, quem tem em casa o fogão a gás,
Quando você liga, está cozinhando o alimento, aquele gás está sendo queimado e você está ali na beira do fogão, né? E está respirando aqueles contaminantes que vêm ali pelo ar. Então, na verdade, a gente está rodeado, né, de produtos químicos que vêm pela água, pelo ar, pela comida, pelos cosméticos, por várias fontes, né? Às vezes as pessoas até têm uma intenção muito boa de fazer uma coisa bem legal e acaba se contaminando. Um exemplo que me veio à mente aqui é aquele hábito de acender o incenso para deixar a casa com aroma, uma coisa assim mais reflexiva, tal. Mas na queima do incenso, você tem, por exemplo, o xileno e o tolueno, que também são toxinas bem importantes quando você inala, né? Então, às vezes é uma boa intenção, mas que também gera uma contaminação, entendeu? Eu pensei também agora aqui em fogão a lenha ou lareira, né? Se você tem uma lareira em casa, né? Ou um fogão a lenha, você vai fazer combustão, né? De madeira, né? Dentro da sua casa, você também está poluindo, né? O ar que você está respirando. Podemos falar do cigarro também, né? As pessoas que fumam, elas estão já se intoxicando diretamente pelo cigarro, que tem mais de 6.000 substâncias químicas, né? Então, não sei se alguém aqui que está nos assistindo, nos ouvindo hoje, acaba fumando, mas são mais de 6.000 substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro. Tem o fumante passivo, né? Às vezes você não fuma, mas alguém do seu lado está fumando, você está respirando aquela toxina que está presente ali no ar, né? Então, realmente, a gente tem muita química, muita coisa que não pertence ao nosso corpo, que não deveria estar entrando no nosso corpo, né? E nós estamos sendo expostos a isso. Agora, você falou um assunto interessante, Marcelo, você falou da alimentação e dos agrotóxicos, né? E tem muita gente que tem medo de comer frutas e verduras em função do agrotóxico. E tem gente que fala assim, tá vendo, ó, por isso que é melhor eu comer carne, por isso que é melhor eu comer outros alimentos que não sejam frutas e verduras, porque eu vou me expor menos ao agrotóxico. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, né? Será que a gente deve parar de comer fruta e verdura em função do agrotóxico? E também, será que uma pessoa que está comendo carne de uma vaca que foi alimentada com, sei lá, soja transgênica que recebeu agrotóxico, ela também vai ingerir agrotóxico na carne? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, vou começar aí pela parte final da pergunta, depois eu volto para a parte dos vegetais. Então, sim, é verdade, né? Quando a gente consome uma carne de um gado que comeu no pasto com agrotóxico, ele recebeu uma ração transgênica, e essa ração ela vem com uma alta carga de glifosato, que é um agrotóxico muito perigoso, tanto para a saúde quanto para o planeta, né? Esse agrotóxico está dizimando as abelhas do planeta, e se nós não tivermos a polinização, vai acabar o sistema de alimentação do planeta. Então, esse agrotóxico é muito perigoso. O próprio ovo, o próprio frango, que também recebe uma ração com as mesmas características, alta carga de antibióticos, que é usado, né, no modelo de criação do animal. Então, toda essa carga de toxinas também que vai para o animal chega até nós, né? Principalmente quando as pessoas gostam daquela parte mais gordurosa, né? Aquele leite mais gordo, aquela picanha com aquela camada mais gordurosa, aquele cupim. As toxinas ambientais têm muita afinidade por se acumular nas áreas mais gordurosas. Então, todo alimento mais gorduroso, com certeza, vai veicular essas mesmas toxinas dos vegetais que estarão acumuladas nesse animal. Isso se chama de biomagnificação. Bom, por outro lado, quando nós optamos por questão dos vegetais, vamos fazer algumas considerações. Quando nós temos acesso, condições financeiras, de chegar a um vegetal orgânico, claro, a gente vai tentar priorizar esses alimentos que foram cultivados de uma forma primitiva, natural, fertilizando o solo de uma forma saudável, não usando aditivos químicos, né? A gente vai tentar não não usando o trabalho escravo. É um conceito muito mais amplo do que não só usar agrotóxicos. Então, a gente vai tentar priorizar isso. Mas dizer que eu não devo consumir os vegetais porque eles tiveram agrotóxico também é um equívoco. Vamos lá. Primeiro, se nós tivermos o conceito da sazonalidade,
A gente sabe que a demanda de agrotóxicos no alimento, na sua época, né, a carga de agrotóxicos cai muito. Então, por exemplo, comer um abacaxi em janeiro, ele pode ter um pouco de agrotóxico, mas em julho, que na época dele, vai ter muito mais. Da mesma forma que comer morango em junho, frio, você vai ter ali alguns agrotóxicos utilizados. Mas em janeiro, no calor, a carga de agrotóxicos é maior. Então, o primeiro conceito é esse: procurar entender a tabela de sazonalidade, a tabela de safras, para que a gente consuma o alimento no seu momento correto. E um outro detalhe é o seguinte: a gente sabe que o teor de nutrientes de um alimento orgânico é maior do que de um alimento que foi cultivado da forma convencional. Contudo, esse alimento ele tem nutrientes e esse alimento vai ter a sua vitamina C, as suas fibras. Então, benefícios você vai ter. Ainda assim, é importante consumir. Então, vale a pena manter o consumo desse alimento, respeitando a sazonalidade, simplesmente não comer. Até porque explicamos aqui que a carne também vai ter esses contaminantes. Na verdade, a carne de frango, a carne de gado vai ter esse contaminante e ela não vai ter essas vitaminas e minerais importantes no processo de destoxificação, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, né? Então, olha só, tem muitos estudos hoje mostrando o papel dos vegetais para a saúde. As pessoas que consomem mais frutas, verduras e legumes, elas têm, em geral, uma saúde muito melhor, elas têm menos risco de desenvolver uma série de doenças crônicas que são super comuns hoje. E esses estudos não foram feitos, na maioria das vezes, com alimentos orgânicos, né? Foram feitos com alimentos que estão à disposição aí das pessoas, que na maior parte das vezes receberam sim uma carga de algum agrotóxico. Então, a presença do agrotóxico no alimento, ela não é necessariamente um fator que vai proibir você de comer ou vai desencorajar você a comer, né? É muito importante que você mantenha o seu consumo de vegetais, porque a gente vai falar daqui a pouquinho que eles têm nutrientes bem importantes para a nossa saúde. Agora, Marcelo, um outro tema que eu acho interessante a gente falar, talvez quem está nos ouvindo assim, tá, ok, eu estou recebendo esse monte de química de um monte de lugares, agora o que isso me interessa? Ou o que isso faz na minha saúde? Será que isso causa algum problema de saúde, algum problema hormonal? Eu vou ter algum problema de saúde? Isso tem algum impacto na nossa vida? A demanda de estudos sobre o impacto dessas toxinas na saúde também é muito grande. Nós temos uma literatura científica bem ampla nesse sentido e também, de uma forma bem resumida, claro, a gente poderia aqui listar alguns impactos, né? Um dos mais citados, né, são as alterações nas desordens tiroidianas, né? Então, a gente tem hoje você como endócrino, né, você sabe isso melhor do que eu, o quanto que as doenças tiroidianas, autoimunes ou não, estão tão presentes hoje na nossa sociedade, né? E o quanto que essa carga de agentes químicos, vamos falar assim, descontrola drasticamente a função tiroidiana. Metabolismo ósseo, né? A gente sabe que muitas toxinas ambientais podem levar a um quadro de alteração da saúde óssea, da densidade mineral óssea. O perfil hormonal também afeta bastante, estrogênio, testosterona, inclusive ativando alguns tipos de câncer hormônio dependentes, alterações neurodegenerativas, tá? Ativação de vias inflamatórias do corpo, atuando como obesogênicos ambientais, ou seja, muitas vezes aquele paciente que não responde à educação alimentar convencional, ele, por essa carga de toxinas, por essa alteração metabólica e hormonal, ele não consegue emagrecer enquanto ele realmente não detoxificar, enxaqueca, síndrome do pânico, depressão. Então, sim, nós temos muitas doenças hoje provocadas por essa carga de toxinas ambientais chamadas de xenobióticos. Muita coisa, hein, Marcelo? Você falou em doenças da tireoide, quanta gente que tem hipotireoidismo, né, quando a tireoide não funciona direito. Você falou em problemas hormonais, né? Você falou em obesidade, né? É interessante que parece que vira um círculo vicioso, né? Quanto mais toxina a gente come, você falou que a toxina ela tem uma
uma preferência de se acumular na nossa gordura, né? Então, a gente come esse monte de toxina, armazena isso na gordura, e essa toxina que está presente ali, alguns são obesogênicos, né, como você falou, ou seja, elas interferem com vias metabólicas, interferem com mecanismos do controle de fome, saciedade, né? E aí você engorda mais, e quanto mais você engorda, mais gordurinha você tem para acumular mais e mais toxinas, né? Então, realmente causando aí um círculo vicioso. Olha que interessante esse papel de uma alimentação saudável e natural para desintoxicar o corpo, até para deixar com que as funções do corpo funcionem de uma forma melhor, né? E bem interessante isso, Marcelo, mas acho que todo mundo que está ouvindo a gente quer saber, tá, tudo bem, como é que eu limpo o meu corpo, né? Como é que eu consigo fazer, como é que eu consigo ativar, né, esses processos de destoxificação, né? Como é que eu removo esse lixo que eu recebo todos os dias? Tá, então vamos lá. A gente sempre prioriza de forma bem didática algumas classes também de orientações. Então, a primeira, e a mais óbvia, a gente chama de redução da exposição tóxica. Então, veja bem, não é remoção, é redução. A gente não consegue ter uma vida atóxica, é impossível. Só se a gente vivesse numa bolha, né? Assim, aquele menino bolha que não está exposto, isso não é a realidade, né? Mas a gente consegue minimizar danos, né? Conseguimos reduzir essa exposição. Então, o termo minimizar, né, doutor Célio, é o mais importante, porque eu acho que se eu conseguir tirar o papel alumínio da minha cozinha, botar um papel manteiga, tirar o potinho plástico, colocar um potinho de vidro, tirar o meu desodorante de alumínio, colocar um desodorante natural, procurar usar os alimentos da sua época, da sua estação, buscar usar os alimentos mais frescos possíveis, ou seja, tirar um pouco da minha lista de compra o congelado, o empacotado, o enlatado, o embutido, sabe? Eu sempre falo assim, procure menos ao mercado e mais à feira livre, entendeu? Começar a usar condutas simples que todos nós podemos fazer com um mínimo de boa vontade, e isso acontece, tá? Então, minimizar a exposição tóxica didaticamente é o primeiro passo. Segundo passo é entender que todas essas rotas metabólicas de destoxificação, elas envolvem vitaminas, minerais, compostos químicos dos alimentos, que são os fitoquímicos, e alguns aminoácidos. Então, eles, em conjunto, vão orquestrar esse processo de show toxina, vamos colocar isso para fora, né? Então, vamos tentar entender alguns desses nutrientes. O ferro é importante nesse processo, e hoje é tão comum, né, doutor? Quando a gente pega um exame de sangue, as pessoas têm ferritina muito baixa. O complexo B é fundamental nesse processo, e quando você come alimentos refinados, todo aquele complexo B foi embora. Então, procurar usar alimentos mais naturais, mais integrais, adequar a ingestão de proteínas limpas, né? Que você possa ter na tua alimentação um leite mais puro, um ovo mais puro, entendeu? Às vezes, quem mora no interior, como eu, tem acesso a um ovinho caipira. Então, procurar ajustar a proteína da alimentação, porque essa proteína vai ser quebrada e elas vão virar aminoácidos, e esses aminoácidos também participam desse processo. E o mais lindo de tudo é que, dentro de todo esse mecanismo, as cores presentes nos alimentos oferecem agentes químicos que nós chamamos carinhosamente de fitoquímicos, né? E esses fitoquímicos também vão gerenciar esse processo. Então, se eu tenho uma alimentação que tenha no meu almoço o verde do brócolis, o vermelhinho da beterraba, o vermelhinho, o roxinho da beterraba, o vermelhinho do tomate, dia seguinte eu vou ter o verde do agrião, o branquinho da cebola. Então, se eu começo a diversificar as cores, mais fitoquímicos eu vou ter acesso, e mais essas rotas vão acontecer de uma forma natural, sem que eu precise dar um nome de detox. Já é um detox natural do meu corpo, entendeu?
Muito legal, Marcelo. Eu acho que você está dando dicas importantes, né? Primeiro, o fígado, né, o nosso principal órgão de desintoxicação no nosso organismo, ele faz várias reações químicas, né? Para transformar essas toxinas num formato que elas sejam eliminadas, né? Pela urina ou pelas fezes. Então, a gente tem o fígado como um órgão de desintoxicação importante, a gente tem a produção da urina, que elimina muita coisa, a produção das fezes, o suor, né? Tem toxinas que saem pelo suor, o pulmão que joga também, né, o gás carbônico para fora, ele está também eliminando toxinas do nosso corpo através da respiração. Então a gente tem que estimular, né, esses mecanismos. Quando a gente vai fazer os nossos programas de imersão, Marcela, a gente faz os programas de mudança de estilo de vida nos hotéis, né? São programas normalmente de 5 dias, uma semana. A gente procura estimular todos esses processos, né? Então a gente faz uma alimentação bem natural, sem produtos industrializados, com alimentos mais integrais. A gente busca até comprar os alimentos orgânicos que estão disponíveis, né? Água pura, bastante água, né? Evitar refrigerante, suco de caixinha, né? Ou bebidas que intoxicam, né? Então a gente usa muita água para dar uma limpada. A gente estimula a fazer bastante exercício físico, especialmente na natureza, num local menos poluído, né? Para você estar inalando um ar puro. E a gente faz também alguns tratamentos como sauna, né, a própria atividade física que estimula bastante o suor, né? A gente também orienta bastante os pacientes, né, a beber muita água para também urinar mais, evacuar de forma correta, né, sem ficar com o intestino preso. Então a gente começa a estimular, né, todos esses órgãos aí de desintoxicação para dar essa limpada, né, no nosso corpo. E se você pudesse dar uma dica assim para quem está nos ouvindo, né? Que alimentos não podem faltar assim no meu dia a dia que tem propriedades assim muito curativas e que estimulam esse processo de detoxificação? O que não pode faltar na fruteira ou na geladeira de uma pessoa que está nos ouvindo hoje e quer viver esse estilo de vida detox? Eu gosto muito, né, de priorizar os vegetais folhosos e especialmente a família das brássicas, tá? Então, quem participa aí dessa família, né? Tudo fácil de achar. A couve é barata, tá? A couve-flor você consegue achar a um preço acessível. O brócolis também é importante. A rúcula, na época da sazonalidade dela, ela também floresce bastante. E alguns outros mais não tão atualmente consumidos, como o nabo, o alho-poró, a couve de Bruxelas. Mas os primeiros que eu falei, qualquer quitanda você consegue achar isso, né? Elas são ricas em compostos ativos muito legais, como, por exemplo, o isotiocianato, os glicosinolatos, diindolimetano, que vão ter essa ação muito importante de fazer essa conjugação com essas toxinas ambientais e fazer a excreção delas. Então, sempre ter no prato algum desses vegetais, ou até o próprio suco verde que leva a couve, né, poderia estar ali, sendo um papel importante. Tá? Algumas frutas cítricas têm esse papel importante. Nós sabemos que vários fitoquímicos dos cítricos auxiliam esse processo. Tá? Outra classe de fitoquímicos que também pode ajudar bastante, que são as antocianinas, presentes já naqueles alimentos mais arroxeados e avermelhados, né? Então, na casca da berinjela, na casca do rabanete, na casca da jabuticaba, quem mora no interior como eu tem bastante jabuticaba por aí, e naqueles alimentos menos acessíveis, né? Mirtilo, framboesa, tá? Também tem bastante. A amora, dependendo de onde você morar, é muito fácil achar um pé de amora. Então, aquele suquinho bem incrementado, né? Onde você coloca, por exemplo, uma amora, um limão, um pouco de gengibre. O gengibre também, o gingerol do gengibre é importante para melhorar essas rotas de detoxificação. Então, você começa a criar receitas combinando ingredientes que potencializam isso. Então, o alho faz isso, a cebola faz isso, a couve faz isso.
Então, uma couve mineira, olha que legal, com bastante alho e cebola, é um prato simples, barato e detoxificante, entendeu? Um suco de frutas vermelhas tem antocianinas, se colocar gengibre, melhor ainda. Eu gosto muito também, doutor Sela, das especiarias, sabe? E isso também é de fácil acesso. Então, um exemplo, colocar o alecrim, o cardamomo, a canela pura, tá? O louro. Então, quando você... E essas especiarias, elas são versáteis, né? Eu sou muito apaixonado pela cúrcuma, né? A cúrcuma também ajuda muito na inflamação, na prevenção do câncer, na detoxificação. E eles podem compor, por exemplo, um tempero para um peixe, um arroz de forno com essas especiarias, elas podem compor um suco, por exemplo. Então, dá para incrementar esse modelo, esse estilo de vida em qualquer hábito culinário de forma bem prática. Olha que legal, o Marcelo falou das brássicas, né? Brócolis, repolho, couve, falou das frutas cítricas, falou do gengibre, né? Falou de várias dicas de alimentos. Acho que é por isso, né, Marcelo, que a maior parte dos sucos verdes vão ter, né? Água ou água de coco, couve, limão, gengibre, às vezes uma pitadinha de cúrcuma, né? Porque, de Uhum. fato, essas receitas de sucos detox que a gente encontra por aí, elas tentam pegar alguns desses alimentos e colocar numa bebida, né, para você tomar no seu dia a dia. Então, nada contra, né, o suco detox, né, Marcelo? A questão é que muita gente faz um final de semana intox, né? Bebe álcool, fuma cigarro, comeu pizza, comeu um monte de chocolate, um monte de coisa, né? Aí segunda-feira eu vou fazer um detox, né? Vou tomar um suco verde e tal, e aí fica com aquela falsa sensação de que você limpou o seu corpo, você jogou fora todas as toxinas do seu final de semana. Tem muito paciente meu, Marcelo, que faz isso com viagens, né? Vai passar 15 dias nos Estados Unidos ou na Europa, né? Ou num resort daqueles all inclusive lá no Nordeste, sabe? Que tem comida 24 horas por dia. Aí a pessoa acorda de manhã e já come pra caramba, depois no almoço, e é lanche da tarde, é fritura aqui, é fritura ali, e é vinho, e é massa, e é queijo, e engorda 2, 3 quilos em 2, 3 semanas. Aí volta, agora eu tenho que fazer um detox, né? E a gente tem essa falsa sensação de que um dia de líquido, um dia de sucos, vai limpar o seu corpo e vai anular todo o mal que você causou nessas últimas semanas, né? Não, não é assim que funciona, né, Marcelo? Não, não. Como a gente conversou bem lá no início, assim, né? O processo de detoxificação ele é complexo, ele é contínuo, né? E nunca vai existir o fato de você detoxificar no único dia de sucos e sopas. Isso não existe, tá? O processo de detoxificação, dependendo da carga tóxica que você tiver, talvez você precisaria de meses para reverter isso, porque mexe com muita coisa, mexe com epitélio intestinal, mexe com microbiota intestinal, com muco intestinal, depois mexe com marcadores inflamatórios, depois mexe com saúde hepática, depois mexe com enzimas antioxidantes, de enzimas de detoxificação. É muita coisa para corrigir. É como se você entrasse numa casa de praia que você não vai há 2 anos e essa casa está com todos os móveis empoeirados, ensacados, fora de lugar, tem baratinha morta ali no chão, porque você não vai... E você não vai querer que numa tarde essa casa esteja impecável. Você vai precisar de alguns dias, né, para poder botar essa casa limpinha para você curtir ali as suas férias. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, dependendo de como o exame laboratorial chegar para o doutor Cera, chegar para mim, esse processo de reorganização e detoxificação pode durar semanas ou até meses, quem sabe, tá bom? É lento. Ô Marcelo, e as pessoas sempre gostam de tomar alguma coisinha, né? Ah, e tem um suplemento, as pessoas adoram uma cápsula, um comprimidinho, né? Todo mundo quer, assim, um resultado mais rápido, né? Será que você falou, assim, de toda essa complexidade desse mecanismo de detoxificação? Existe algum suplemento, ou alguma vitamina, ou as pessoas falam da clorela, da espirulina, né, dessas algas, né? Tem alguma coisa assim que a gente possa tomar que tem alguma comprovação que ajuda o fígado a fazer essa limpeza? É assim, na verdade tem, a gente usa bastante, tá?
a posologia é sempre personalizada, porque cada sintomatologia e cada perfil laboratorial é que vai gerar essa formulação, tá? Mas de uma forma muito ampla, né? Eu poderia citar aqui alguns nutrientes que podem ajudar nesse processo, né? Então, se a ferritina estiver baixa, lembrando que a família de enzimas de fase 1, que começa a dar o pontapé inicial na detoxificação, que são aquelas do citocromo P450, elas são ferro dependentes. Então, no caso de anemia ou de carência de ferro, você não começa nem a dar o pontapé inicial na detoxificação. Então, a gente tenta corrigir ali o ferro, né? A colina também é muito importante para essa fase 1, e alguns nutrientes do complexo B, principalmente B12 e B3, participam desse processo, tá? Já as enzimas que entram na fase 2, tá? Elas também dependem de muitos nutrientes, também de complexo B, de vários aminoácidos, taurina, glicina, muitos aminoácidos vão participar disso. A vitamina B9, né, ela faz uma conjugação, né, que é chamada de metilação, que também ajuda nesse processo, e outros elementos, como o aloe vera, a clorela, o próprio ômega 3, tudo isso entra num conjunto de nutrientes que você vai estipular uma formulação personalizada de acordo com os sintomas e exames para melhorar esse processo de detoxificação, tá? Ainda falando de fígado, né? Alguns ativos da alcachofra, o silibomariano, né, que é importante, a própria vitamina B9 e a B12 vão atuar, e um aminoácido que tanto eu prefiro ter na alimentação, mas também posso encapsular ele, que é a cisteína. Então, eu procuro dar muito vegetais enxofrados, cebola, couve, brócolis, que são boas fontes de cisteína, mas muitas vezes, lá com aquela gama GT super alta, a gente acaba tendo que usar também a cisteína em doses altas para otimizar esse processo, né, doutor? Então, é um apanhado geral do que a gente pode estar fazendo, né? Marcelo, muito legal. Eu acho que você deu dicas bem interessantes para a gente. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, aprendeu bastante coisa sobre o que é de fato um detox e como a gente pode ter uma vida detox, um estilo de vida que preserve a nossa saúde, que minimize a exposição a essas toxinas e que estimule todos os processos que o corpo já tem, né? A gente já foi feito com esses processos todos funcionando para fazer essa limpeza. Então, Marcelo, eu vou te agradecer pela tua presença, tá? Muito obrigado. Você é um cara que sempre tem informações muito sólidas, científicas e práticas para as pessoas. Acho que um dos grandes nutricionistas que eu admiro. Te agradeço muito e até a próxima. Tenho certeza que vou te convidar mais vezes para você estar aqui com a gente. Doutor Célio, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você conversando sobre isso. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Gostou do episódio de hoje? Fez sentido para você? Você aprendeu coisas novas que vão ajudar você no seu dia a dia? Se isso for verdade, deixe seu comentário, dá o seu feedback para a gente. Nós vamos adorar saber de que forma esse conteúdo está impactando na sua qualidade de vida. Para você que ficou até o final, nós temos um bônus especial deste episódio. Nós preparamos um material digital para você receber gratuitamente, chamado Dicas para um Detox de Verdade. Nesse material você vai encontrar algumas dicas importantes que o Marcelo Guedes falou, como aquela tabela da sazonalidade dos alimentos, para você sempre comprar o alimento na época com menos agrotóxico. Você também vai ter uma receita de um suco verde que combina vários desses ingredientes que facilitam o processo de desintoxicação. E eu também vou dar para você algumas dicas importantes para você minimizar a sua exposição a alguns produtos químicos no seu dia a dia. Para ter acesso a esse material é muito fácil, basta você acessar o nosso site no endereço que eu vou te passar agora, sousaude.com/o número 2, que é o número deste episódio. Vou repetir, sowsaude.com/2, e você vai receber gratuitamente esse material digital no seu e-mail. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Nós nos vemos na próxima semana, um abraço e se cuida!